se você está hoje passando por algum tipo de mudança ou até questionamento, ou ainda se sente aí de uma forma que você talvez precise de um tipo de transição, uma reinvenção na sua vida, a primeira coisa que é importante é entender que é sim possível se reinventar em literalmente qualquer idade. Mas antes de entender o que fazer, é importante você entender também o contexto das fases da vida, ou seja, ao longo da vida a gente passa por inúmeras fases e por mais que a maior fase de autoquestionamento é a crise da meia-idade. E a gente vai falar especificamente dela, mas ao mesmo tempo é importante você entender que durante a vida inteira há um certo questionamento que passa em nosso cérebro e entender o contexto geral deste processo, o que nos motiva a que de certa maneira a gente se questione constantemente. Então, para isso é essencial você entender como lidar com cada etapa, com cada fase, inclusive, obviamente, com a pior delas, a que é mais frequente, a que é a mais intensa. Agora, antes disso, será que você já se perguntou por que é chamada de a pior crise ou ainda crise de meia-idade? Isso tudo vai ficar claro, mas antes disso, como eu já disse, vamos então situar cada momento da nossa vida. Os principais desafios de cada fase são diferentes. Então, temos primeiro a juventude, ali o início da fase adulta. Nessa etapa, os desafios se concentram em entender como tomar as primeiras decisões independentes, inclusive decisões importantes sobre carreira. Que carreira que eu sigo? A gente não tem tanta informação assim e é ali exigido uma decisão sobre qual carreira seguir, decisões de relacionamento, de compras de casa ou não compras de casa, enfim, compras das primeiras coisas que a gente tem, ou seja, são as primeiras decisões e a gente ainda não tem tanta solidez. Além disso, a gente começa a lidar com responsabilidades financeiras e aprender a equilibrar trabalho, estudo, vida pessoal. São estas geralmente as questões mais comuns, os incômodos mais comuns nesta fase. Além disso, visto que os seus próprios valores ainda não estão tão claros, o jovem é mais vulnerável a opinião alheia, de certa maneira, porque há pouca maturidade emocional, mas eu vou te provar que em todas as idades, todas podem mudar, mesmo jovem. Como a gente tem dezenas de milhares de alunos aqui, eu acho legal inclusive mostrar alguns casos para você ver na prática que sim, é sempre possível você retomar o controle do seu cérebro. Então, se liga só nesse primeiro caso, o caso do Rogério, um jovem de 18 anos que ao entrar no Brain Lab, ele saiu da vulnerabilidade absoluta emocional para uma maturidade emocional que na live que eu fiz com ele, eu confesso que eu fiquei bastante impressionado e eu acho que é até um pouco visível. O que me salvou ali de não me suicidar, de não fazer algo pior, foi a esperança de fazer o Brain Lab, né? Porque eu falei, se ainda tem alguma coisa, se ainda tem um jeito de eu conseguir sair dessa, eu não vou desistir até eu conseguir, né? Foi bom demais ter entrado, foi muito conhecimento, né? Cresci bastante, contribuiu muito com a minha autoestima. Eu não gostava de quem eu era. E depois que eu comecei o Brain Lab, eu comecei a ver qualidades em mim, a ver coisas boas em mim que eu não via. E eu comecei a lidar melhor com os traumas que eu tinha, com toda a minha história. Tanto que eu falo que, para mim mesmo, que eu estou passando toda a minha história, de novo, por um novo filtro mental. Agora vamos falar da terceira idade. Por mais que você esteja ou não, é legal você saber que talvez seja um questionamento que vai chegar ou que talvez você esteja vivenciando. Nessa fase, os desafios se concentram muito mais na adaptação às mudanças físicas, mudanças cognitivas. Afinal, conforme a gente envelhece, a gente tem algumas mudanças em todas as esferas. Em geral, com um nível menor também de energia que a gente tinha anteriormente e uma percepção que é muito incômoda. A percepção de que muito da vida já se foi. Mas a maioria entra em desânimo. É uma certa desilusão de que, poxa, já se foi a maior parte e agora o que eu faço com esse resto, sendo que eu não tenho nem tanta certeza do que de fato é o meu propósito, daquilo que é o meu valor, daquilo que eu poderia fazer e talvez eu já não tenha mais tanta energia. Então, enfim, é um composto ali complexo, mas também não precisa ser assim. O cérebro sempre pode estar sob controle. A ideia é que, de fato, a gente aproveite a jornada completa da vida. Para isso, a gente tem que ter um cérebro alinhado a nós mesmos e nesta fase, como você vai perceber que existe um padrão que unifica tudo, eu vou dar mais um exemplo, mas eu quero que depois eles sirvam como exemplos para que você consiga unificar em um ponto central, um fundamento para que você consiga também trazer para você o processo e este fundamento
fundamento da reinvenção. Então, se liga só o seu Antônio, como que de fato uma pessoa de 71 anos, ele mesmo se autoproclama um jovem de sensação de 21 anos. E eu vou te fazer uma pergunta que eu recebo. Mas, Antônio, com 70 anos, com 71 anos, não dá. Não é possível mudar o cérebro, nunca mais, já era. E agora? O que você responde? Uma das coisas que eu trabalho no meu cérebro é a neuroplasticidade. Diariamente. Como é que eu faço para trabalhar a neuroplasticidade e nunca envelhecer? Porque a minha esposa e as minhas filhas dizem, papai, o que é que você tem? Você está com 50 anos, eu estou com 71. É que a neuroplasticidade, através de eu estou tocando violão, estou aprendendo inglês, isso tudo depois do Brain Power. Né? Eu resolvi aprender inglês, quero viajar. Então, para você que tem próximo da minha idade, acorde. O cérebro não tem idade, ele não está na terceira idade, ele nunca vai estar na terceira idade. Agora, por incrível que pareça, sendo que a maior vulnerabilidade a gente deveria imaginar que está nas pontas, enquanto você está muito jovem, quando você começa a perceber que de fato você está mudando, mas no fundo a maior crise é a crise da meia-idade. Assunto importante esse, não é? Então tem um convite para te fazer. Que tal assistir ao vídeo completo? Esse aqui é apenas um corte do vídeo, mas se você assistir ao vídeo completo, você vai entender não somente a este padrão de uma forma muito mais profunda, mas também fundamentos para que de fato você consiga resolver este ponto e ter muito mais controle de você, muito mais controle do seu cérebro. Para isso, para você assistir esse vídeo completo, é só clicar no link que está aqui na descrição deste episódio e eu te encontro no nosso canal principal. Aproveita e se inscreve por lá.